Abra a Bíblia, Salmo 78, de 1 a 11. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não, que hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Isso é importante que a gente se lembre, tá bom? Olha, não é necessário ser tão antenado assim, nem tão plugado nas notícias, nem na internet, nem nas literaturas, nem nas mídias, para entender que existe um complô para destruir a família. É notório que esse complô, ele vem de algumas ideologias que nos últimos 30 anos ocuparam espaço mais do que antes. Existe um complô vindo de algumas filosofias que estão sendo doutrinadas sistematicamente em blogs, em filmes, em novelas. Existem também personalidades bem notórias, bem conhecidas, que levantam as suas bandeiras contra a família com uma veemência, com um entusiasmo, que daqui a pouco a gente vai ficar com vergonha de termos uma família normal. Um homem casado com uma mulher, tendo 1, 2, 3 filhos, morando em tal lugar, trabalhando em tal lugar. Vai dar vergonha de ser simples, de ser bíblico e de ser, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, tradicional. Eu não me considero nem tradicional, nem conservador, nem radical. Eu quero ser bíblico. Se você olha Jesus por um prisma, ele é taxado de conservador. E ele conservava o que tinha valor aos olhos de Deus. Se você olha Jesus por outro prisma, ele é radical. Ele era realmente extremamente revolucionário. Mas ele nunca destruiu e nunca detonou aquilo que foi erguido no passado. Sistematicamente, pessoas estão tentando destruir o conceito família. E isso é prejudicial porque os cristãos que têm essa bandeira e essa postura e o cultivo desta bênção, desse privilégio, também se escondem, se encolhem com medo de levantar a voz mais alto e de dizer: eu sou homem, eu sou casado com uma mulher, eu tenho filhos, eu os educo, eu digo sim para eles, eu digo não para eles. Por aí vai. Então, como evitar que a família seja destruída? Como evitar que essa onda, essa maré veiculada de maneira tão veemente ganhe espaço no nosso meio? Como evitar que princípios tão fundamentais, tão antigos, que funcionaram e ainda são importantes, sejam jogados na lata do lixo só porque uma minoria se levanta com o mesmo conceito que existia em Sodoma e Gomorra, para fazer com que o restante da sociedade se curve àquilo que eles acham que devem fazer. Somente lembrando um personagem que não tem nada de cristão, mas que mostra que até a sociedade não cristã, em épocas passadas, tinha valores, princípios, e hoje as coisas estão tão no lixo que mesmo a sociedade, que minha mãe falava isso, quando ela era mocinha, ela era fã de um ator.
chamado Glenn Ford. Eu acho que deve ter umas 2 pessoas aqui que sabem quem é esse camarada, né? E ela dizia que ele era tão família, ou tão cheio de pudores, que ele nunca deu um beijo numa atriz num filme. Eu não vou assinar embaixo, que eu não assisti. Eu assisti um filme dele só, então eu não posso dizer que é verdade. Mas hoje, os beijos, não tem problema beijar, é tão bom beijar. Mas do jeito que estão fazendo, do jeito que as coisas estão sendo levadas escancaradamente na TV, o beijo se tornou uma anomalia perigosa. Então, olhando para o Salmo 78, de maneira mais objetiva possível e simples, como manter a família firme por gerações? Como evitar que a família, o conceito de família, não a sua particularmente, não a minha, mas o conceito família, como evitar que este conceito tão sublime seja destruído? Primeira coisa, cuidando dos ouvidos. Versículo 1 diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Cuida do seu ouvido, cuida do ouvido dos seus filhos. O que eles ouvem? O que você tem ouvido? As más conversações, façam coro aí. O que elas fazem? Quem não sabia desse versículo não está cuidando dos ouvidos. As más conversações corrompem os bons costumes. Como evitar que a família seja destruída? Cuidando dos ouvidos. O que seu filho ouve? O que seu filho vê? O que seu filho lê? O que você ouve? Se você ouve um político que está com o cabelo meio comprido agora, e acha que ele é plausível na sua ideologia, no seu discurso, então, mais uma geração a seguir, você vai falar, não é que ele tem razão? Bom, como evitar que a família seja destruída? Cuida dos seus ouvidos. Cuida. O texto é claro. Povo, escuta a minha lei. E toda vez que o povo de Deus não ouve o que Deus tem a dizer, com certeza vai ouvir uma outra coisa que pareça ser relevante e importante. Segunda ideia, como evitar que a família seja destruída? Sustentando os marcos antigos. O versículo 2 diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O livro de Provérbios diz que eu não posso remover os marcos antigos. Os marcos que os meus pais colocaram. Isso não são cercas, não. Porque o povo cristão não precisa de cercas. O Evangelho as derruba. Mas nós precisamos de pilares que sustentem nossa crença, nossa postura, nossa ética. Então, como evitar que a família seja destruída? Sustentando e mantendo firmes os marcos antigos, os enigmas antigos, as estruturas, os ensinamentos, a própria ética, a própria filosofia de Deus. O tempo é tão complicado que o certo não pode ser afirmado categoricamente. O errado tem que ser colocado enfaticamente, porque todo mundo é livre. Então, Isaías, 600 anos antes de Jesus, estava certo. Chegará o tempo em que ao bem chamarão de mal, e ao mal chamarão de bem. Se alguém duvida, leia os jornais. Acesse qualquer blog, faça qualquer coisa, e vai perceber que os marcos antigos estão sendo sistematicamente derrubados. Como evitar que a família seja destruída? Mantendo viva a história de Deus. Verso 3 e 4. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Como evitar que a família seja destruída? Mantendo viva, na memória dos seus filhos, a história de Deus. A fascinante história de Deus, que guiou um povo e não fez assim com todos os povos da terra. Que maravilha poder contar para uma criança quais são os verdadeiros heróis. É lógico que, hoje em dia,
muitas pessoas têm os seus heróis de momento, principalmente na época em que o YouTube tem heróis a cada semana. Basta alguém criar uma coisa bonitinha, engraçada, ele já vira herói. Ok, eu não tenho nada contra, desde que aquele herói não remova nenhum marco antigo e não detone nenhum pilar que nós cremos que vai sustentar a família por gerações. Qual é a história de Deus que você mantém viva na memória do seu filho? Ou o seu filho já começa a pensar que Deus é uma coisa utópica, é quase um Monteiro Lobato, uma fábula, e não é uma fábula. Paulo disse a Timóteo: pregue com insistência, porque vai chegar tempo que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e se entregarão às fábulas, mas resistirão às verdades. Então, como evitar que a família seja destruída? Conte a seus filhos as grandes histórias de Deus, mantenha viva na memória deles essas histórias. E nós temos grandes personagens, grandes heróis, com seus erros, com seus acertos, mas eles são homens e mulheres de carne e osso, principalmente nas mãos de Deus. Como evitar que a família seja destruída? Preservando o código de Deus. Verso 5. Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Olha que coisa interessante esse versículo. Ele estabeleceu uma lei e ordenou que nós passássemos essa lei aos filhos. Uma nação grandiosa, poderosa, ela está sendo sistematicamente vencida porque está fugindo dos valores que foram criados por Thomas Jefferson para dar a base de uma grande e poderosa nação americana, Estados Unidos, que por causa do Thomas Jefferson, por causa dos 10 mandamentos, criaram um sistema de lei com 8 princípios, simples, poderosos, que mantiveram essa nação no topo do mundo. Hoje ela não é mais isso. A Inglaterra, antes dos Estados Unidos, por ter sido um berço de um cristianismo vigoroso, também ruiu, também se perdeu. E nós que nunca fomos uma nação evangélica, mas que temos muitos evangélicos e que não honramos nem as leis básicas de uma comunidade, de uma família, onde nós vamos parar? Como evitar que a família seja destruída? Mantendo e preservando o código de Deus. Começando pelos 10 mandamentos, simples. E lembrando que Jesus disse categoricamente: eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Mas hoje, qualquer valor absoluto, dito por uma criança, por um adulto, por um velho, é babaquice, é sinônimo de ser ele tratado como um ET. Ninguém pode afirmar absolutamente nenhuma verdade, nada. Agora, no mundo de tanto relativismo, qualquer um pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa, menos de um pequeno número de pessoas. Eu não preciso ser mais explícito do que isso. Você pode detonar com tudo, com Deus, com o país, com o judiciário, mas não, é que eu não estou com nenhuma cor mais, né? Só aquele irmão ali que está com a camisa, o colete vermelho ali. Desculpe, irmãos, mas é porque tem hora que a gente vê e ouve coisas que não dá para aguentar. E é um complô. Não pense que isso aqui é só sermãozinho de pastor que não tem o que dizer e inventa essas coisas. Há um sistemático complô para destruir a família. E nós estamos assistindo como se a água não fosse chegar nos nossos pés. Daqui a pouco ela está no nosso calcanhar, daqui a pouco ela está no nosso joelho, no nosso quadril. E vocês sabem muito bem qual é a máxima do salva-vidas nas praias. Água no umbigo, sinal de perigo. Ela já está no quadril, chegou no umbigo, a instituição chamada família ou chamada Brasil, ela pode ruir. Como evitar isso? Em quinto lugar, mantendo o elo entre as futuras gerações, com as futuras gerações. Dá uma olhadinha no verso 6, 7 e 8.
Como evitar que a família seja destruída? Mantendo o elo com as futuras gerações. Versos 6, 7 e 8. Para quê? Para que a nova geração conheça Deus, conheça a lei de Deus. Filhos que ainda vão nascer, se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Como evitar que a família se destrua? Mantendo um elo muito poderoso com as novas gerações. O avô com o pai com o filho com o neto, mantendo aquela história, mantendo aquela ligação importante. E isso, irmão, só se faz com conversa, com educação, com amor, com carinho. É lógico que um vovô de hoje tem que aprender a usar o smartphone. Tem que aprender. A minha neta já dá aula de mexer no tablet. Mas e os conteúdos? Bom, ela não tem capacidade. Ela manipula a máquina, mas o conteúdo da máquina não. É a mesma coisa quando eu era menino. Entrou a televisão lá em casa. E naquela época você tinha que sair do sofá para ir até a televisão, para aquele tubo enorme que tinha atrás e uma manopla preta que tinha na frente, você tinha que ficar girando para lá e para cá. E a primeira que entrou lá em casa se chamava ABC, a Voz de Ouro. Mandaram 2, 3, até que a primeira funcionou. E era assim, funcionava assim. Aquilo não pode assistir, tal programa não pode assistir, tal hora não pode mais ficar. E por aí vai. Irmãos, eu estava no seminário e chegava às vezes tarde da noite, vinha de 15 em 15 dias em casa, chegava estrupiado de cansado e às vezes de tão cansado não conseguia dormir. Então eu ficava assistindo uma TV ali até pegar no sono, na sala, e o quarto do meu pai e da minha mãe era do lado. Eu tinha que colocar tapete embaixo para não passar uma fresta de luz para dentro daquele quarto. Porque se passasse uma fresta, o furacão chamado João saía de lá e já falava, desliga essa porcaria. E eu tinha que desligar. Até que o dia que falou, eu vou quebrar essa televisão. Aí eu falei, pai, não precisa não, vou quebrar a antena. Aí eu fui lá e quebrei a antena, está quebrada aqui, eu não assisto mais. Fiquei 2 meses. Até que teve um dia, falou, filho, vamos comprar uma antena de novo? Eu falei, agora vamos, pai, o senhor quer assistir o quê? Não é? Então, não tinha como discutir, não tinha como. Eu não era besta também, eu não sou kamikaze. Um cara desse tamanho, eu baixinho, um cara que tinha um braço que parecia lutador de UFC. Não sei porque que eu sou pequeno. Eu não sei, puxei para a anãzinha da minha mãe. Mas vai discutir com um camarada desse. Então, irmãos, como evitar que a família seja destruída? Mantendo o elo com as futuras gerações. E 2 últimas ideias, alertando as futuras gerações. Para manter a família unida e para evitar que ela seja destruída, nós precisamos alertar as futuras gerações. O verso 9 e o 10, assiste-nos, irmão, verso 9, os filhos de Efraim, embora armados, bateram em retirada no dia do combate. Eles não guardaram a aliança de Deus, eles não quiseram andar na sua lei. Para que a família não seja destruída, nós temos que alertar as futuras gerações. Quantas besteiras foram feitas no passado, quantas pessoas que tinham força, que tinham cabeça, que tinham estrutura, ruíram porque não guardaram a lei de Deus. Onde estão os maridos que amam a Cristo, a mulher como amam a Cristo? Ou amam a mulher como Cristo amou a igreja? Espero que estejam aqui. Onde estão as mulheres que respeitam os seus maridos? Espero que estejam aqui. Onde estão os pais que educam os seus filhos na lei do Senhor? Espero que estejam aqui. Onde estão os filhos que honram os seus pais de todo o coração? Espero que estejam aqui. Porque se não estiverem aqui, vamos fechar as portas e vamos dizer para o mundo todo, podem destruir a família, porque nós vamos ajudar pela nossa omissão. Em último lugar, como evitar que a família seja destruída? Refrescando a memória da atual geração. Não apenas alertando a geração, não apenas mantendo o elo com todas elas, mas também refrescando a memória da atual geração. Verso 11, que está bem claro aí, eles se esqueceram das suas obras e esqueceram das maravilhas que foram mostradas. Refresque a memória da atual geração, alerte a atual geração. Deus não é apenas uma utopia,
Deus não é apenas uma muleta. A religião, como Karl Marx dizia, não é o ópio do povo, não é a essência, a alma da gente. E o século XX, logo após o iluminismo, logo após todas as nossas ideologias do século passado, ele deu as cartas no século XXI. E nós somos chamados agora de pós-modernos. E o pós-moderno, ele riscou a palavra lei, riscou a palavra valores absolutos e colocou a maior de todas as palavras. Tudo é relativo. Quando isso for lei, a família será completamente destruída. E uma última frase diz assim: os valores da família moldam o caráter. As experiências da família influenciam conceitos elevados sobre tudo. Casamento, pai, mãe, certo, errado, política, igreja, sociedade. As experiências vividas numa família influenciam o nosso pensamento sobre tudo. A dinâmica, a convivência da família fortalece a autoestima de qualquer pessoa. E a última frase: o aprendizado que a gente tem na família se torna modelo. E é bom, eu me lembro de uma propaganda antiga que dizia que aparecia um senhor, quarentão, com um menininho, passeando na praia, e o moleque imitava o pai em tudo. Depois aparece aquele menino, já adulto, com o filho, da mesma idade, lembrando do velho pai e dizendo para o filho: eu quero ser para você o que o meu pai foi para mim. E isso não dá para esquecer. No dia que eu assinei um boletim por ter tirado uma nota baixa, aquele foi o dia D Davi levar um supapo. O dia do meu pai pegar o boletim. Um dia, se vocês quiserem saber como meu pai assinava, é só pegar a minha assinatura de hoje. A minha assinatura de hoje é um arremedo da assinatura que ele tinha. E o Bocó aqui assinou, tirou 4,5 em português. Eu gostava demais dessa matéria. E eu falei, eu estava no 3º ano do primário. É um idiota. Eu assinei o boletim e levei para casa, deixou lá. A professora não ligou porque não tinha telefone, mandou um recadinho, não sei como, eu não percebi. Aí meu pai falou, cadê o boletim? 1 semana, 2 depois, estava lá, a minha assinatura. Sabe aquele negócio daquelas letrinhas que se ensinava antigamente, caligrafia? Era eu tentando fazer a flecha do meu pai assim, sabe? Bom, ele só me bateu uma vez, nesta. Aliás, não me bateu, me chamou no quarto, e eu fui. Esse boletim aqui. Aí quase saiu líquido, sabe? aquele líquido normal. Mas ele pegou, fez um movimento com a mão, e eu não tinha arte ninja para me desviar, e eu fui o primeiro garoto a voar de um lado da cama para o outro. Estou vivo, mas aprendi que não se assina, não se dá cheque em branco para ninguém, não se mente, não se leva o que não é seu. É um valor que eu aprendi, entre tantos que eu aprendi. Deus seja louvado, não vamos deixar que ninguém destrua a nossa família. De jeito nenhum. Levante essa bandeira maior do que qualquer outra, porque a hora que destruírem tudo, não vai sobrar homem, mas uma família sobra. Não é um indivíduo que sobra, é uma família. E se sobrar uma, tudo começa outra vez, porque tudo começou numa. Por isso que o mundo existe até hoje. Deus seja louvado. E não deixe ninguém destruir a sua, nem a nossa. Em nome de Jesus.